Eu me chamo Wagner Diniz e sou gerente do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NIC-BR. E também sou curador de conteúdo das iniciativas UNIP. Hoje vamos conversar com Fernando Luiz Melo, cientista de dados, especialista em inteligência artificial do Senado Federal, sobre o tema no qual ele é especialista. Na verdade, o nosso tema de hoje é uma pergunta. Quero inteligência artificial na minha empresa. Por onde começar? Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do meu conhecimento. Vamos lá. Fernando, o que é inteligência artificial? Em simples palavras, e qual a sua importância para as empresas, tanto públicas quanto privadas? Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que trata da criação de aplicações inteligentes que simulam a capacidade humana de raciocinar. Apenas por curiosidade, vale a pena mencionar que esse desejo de ter uma máquina inteligente é antiga e o termo inteligência artificial foi cunhado na década de 50 por John McCarthy. E de lá para cá, a gente tem presenciado aí uma evolução fantástica, E hoje estamos num crescimento exponencial do uso da inteligência artificial. Quanto à importância da inteligência artificial, eu diria que é tão importante que as maiores nações do mundo, já perceberam que para poder manter a sua hegemonia, vão precisar liderar a inteligência artificial, até como uma forma de garantir o futuro delas. E elas estão investindo assim fortemente e de toda forma, tanto na academia quanto nas suas empresas, e estão fazendo todo o esforço para liderar essa corrida. Inclusive, principalmente China e Estados Unidos, que a gente já sabe bem, Eu acho que, atualmente, a maioria dos gestores, eles já sabem, já perceberam, esse assunto da inteligência artificial é tão comentado que eles já sabem a importância da inteligência artificial. E só para citar algumas coisas que a gente poderia conseguir, por exemplo, melhorar os processos das nossas empresas e principalmente acelerar, porque as tarefas podem ser, principalmente essas tarefas mais repetitivas, que vão ser o foco da nossa conversa hoje aqui, elas podem ser automatizadas, e ao serem automatizadas, elas podem ser executadas por uma máquina 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, tudo fica mais acelerado. Isso também proporciona a criação de novos produtos e também acaba resultando em lucro para as empresas. E no caso no setor público, a gente economiza recursos. Ela é importante, principalmente nesse momento em que a gente está percebendo também a redução das equipes. Os concursos públicos são cada vez mais raros e vários profissionais se aposentando também. A inteligência artificial pode, principalmente, deve ser utilizada, principalmente nesse momento inicial de adoção de várias empresas, nessas tarefas repetitivas. Essas são o alvo principal da inteligência artificial, porque elas são os projetos menos ambiciosos e com mais chances de sucesso. Então, eu até costumo dizer que essas tarefas repetitivas e chatas são tarefas que só um computador merece fazer, Então, nada melhor do que passar isso para a inteligência artificial.
Com isso, a primeira vantagem que a gente percebe é que libera a nossa equipe para tocar atividades mais elaboradas e mais interessantes. Enfim, a lista de aplicações da inteligência artificial é enorme e a gente se a gente fosse falar aqui todas as aplicações, ia passar um bom tempo conversando sobre elas. Ô, Fernando, você mencionou aí na sua primeira resposta que a maioria dos gestores públicos e privados já sabem qual a importância da inteligência artificial. Eu até lembro aqui que diferentes organismos internacionais, como OCDE, Unesco, já publicaram seus princípios de uso da inteligência artificial. Países como China e Japão e Estados Unidos também estão preocupados com isso e publicaram as suas estratégias de inteligência artificial. E o Brasil, agora há pouco, faz um mês, se tanto, publicou também a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, ou seja, é algo que está no domínio aí da maioria dos gestores. Qual a sua visão sobre o atual estágio de adoção dessa tecnologia no Brasil? De uma maneira geral, eu diria que está lento e a gente precisa acelerar bastante. Você mencionou a estratégia brasileira, né? É algo que a gente espera já há algum tempo. Eu e alguns colegas da comunidade de inteligência artificial daqui de Brasília, inclusive já organizamos workshops para poder de elaboração de estratégia de inteligência artificial para o Brasil, como uma forma de estimular o debate. Também tive a oportunidade de apresentar o tema também no Senado Federal, numa comissão para alguns senadores, até em função da criação de algumas iniciativas legislativas sobre o tema. Então, realmente é fundamental que o Brasil tenha uma boa estratégia e que essa estratégia vá além, que ela contemple planos de médio e longo prazo para que as ações aconteçam de forma coordenada e que a gente consiga avançar rapidamente. E na minha visão, assim, nos últimos anos, eu tenho percebido, por exemplo, até 2019, o ritmo era bem lento aqui no Brasil, e principalmente no setor público. Tinha muita gente, muitos colegas curiosos e interessados sobre o tema, mas ainda tinham poucos projetos. E isso decorria, assim, principalmente porque, na realidade, estavam aprendendo e conhecendo os elementos básicos da inteligência artificial e tentando encontrar um caminho para começar a adotar. Então, poucas empresas, até 2019, no Brasil, conseguiram assim, realizar alguns projetos interessantes, mas a maioria realmente estava num ritmo lento. E em 2020, eu já imaginava que a gente teria uma mudança nesse cenário e que a gente começaria a realmente desenvolver os projetos. Entretanto, surgiu a pandemia, que infelizmente, do ponto de vista da saúde, foi um problema sério para todos nós, e continua sendo, né? Mas, por outro lado, essa necessidade de continuar trabalhando de forma remota fez com que várias tecnologias fossem adotadas pelas empresas públicas e privadas, e a inteligência artificial teve um papel importante, né? Atualmente, eu vejo assim que várias iniciativas já estão acontecendo no legislativo, judiciário e no executivo, projetos assim bem interessantes. Agora, um problema assim que eu acho que está acontecendo
e que eu acho que atrapalha um pouco é que na mídia a gente escuta muito a divulgação de projetos fantásticos na maioria desses são projetos que foram desenvolvidos nas grandes universidades, nos grandes centros de pesquisa. São projetos fantásticos e que trazem avanços maravilhosos, mas, por outro lado, na minha opinião, isso causa uma visão assim equivocada para muitos gestores de que a inteligência artificial é algo grandioso, é algo distante, que a gente não tem acesso e que assim não vai resolver o nosso problema do dia a dia, o que é um equívoco, né? E eu acho que a gente precisava divulgar mais a aplicação da inteligência artificial nos pequenos projetos, que são esses projetos que a gente precisa lançar mão agora para que o setor público e privado no Brasil possa começar a colher os frutos da inteligência artificial. Então, enfim, eu acho que pelo menos eu estou nesse esforço de incentivar o uso da inteligência artificial nas tarefas repetitivas e que podem trazer um grande avanço para a gente. Só confirmando, Fernando, essa sua percepção que o atual estágio de adoção dessa tecnologia no Brasil é modesto, principalmente no setor público. Eu lembro que nós, lá no Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, nós fizemos no final do ano passado uma pesquisa sobre o uso de IA do governo federal, Poder Executivo, e nós encontramos menos de 40 iniciativas e possivelmente menos de 20 órgãos públicos, talvez 15 órgãos públicos que de fato tomaram alguma iniciativa, tem alguma iniciativa de IA, né? Então realmente é bem modesto o número de iniciativas. E para a gente sair dessa situação, Fernando, o que as empresas públicas precisam então fazer para começar a adotar a inteligência artificial? Eu acho que um bom começo seria garantir os recursos necessários para a produção da inteligência artificial, que deve estar contemplado naquela estratégia que você citou, que foi divulgada recentemente aqui no Brasil, e que outros países já publicaram há 3 anos atrás, 4 anos atrás, só para a gente ter uma noção do quanto que o Brasil está atrasado, né? Enfim, eu acho que vale a pena a gente, inclusive, mencionar quais são esses 3. São 3 elementos fundamentais para a produção da inteligência artificial. Capacitação, em primeiro lugar, dados e computadores. Por que a capacitação em primeiro lugar? Na minha visão, tudo começa pela educação. Se a gente não conhece, não sabe sobre um assunto, por onde que a gente vai começar? Então, a gente precisa capacitar técnicos, e não só os técnicos, a gente precisa capacitar gestores e todos os colaboradores das empresas. Porque sem conhecimento, nada acontece. Tudo fica à espera e, enfim, a gente precisa evoluir rápido. E a capacitação, tendo conhecimento, as pessoas acabam se motivando a agir. Em segundo lugar, então, vem os dados. Os dados, sem dados, não existe inteligência artificial. E esses dados, não adianta estar em PDF, não adianta estar em papel, eles têm que estar armazenados num banco de dados. E quanto melhor for a qualidade desses dados, melhor será o uso dele e as oportunidades que a gente vai ter. E tem 2 movimentos interessantes que a gente precisa incentivar e participar. Um deles é a transformação das empresas
seria a transformação, a tão famosa transformação digital, e que é a empresa data-driven, que é, ou em outras palavras, a empresa orientada a dados. Isso é fundamental, porque os dados, na era da inteligência artificial, é talvez o maior patrimônio das empresas. Então, a gente precisa ter um cuidado especial para isso. Um outro movimento muito importante é o Data Literacy, ou então a alfabetização nos dados, que é a gente mostrar para todos os colaboradores das nossas equipes, gestores, técnicos, enfim, todo mundo, da importância dos dados e como é que a gente tem daqui para frente, como é que a gente tem que tratar esses dados, como é que a gente tem que registrar o máximo de detalhes possível que a gente puder dos fenômenos e do nosso negócio. Então, a gente precisa verificar, e inclusive não é só armazenar, né? As empresas armazenam dados, o tempo todo estamos gerando dados, é um mundo de dados, mas não é só armazenar, ele tem que ter uma certa qualidade e tem que, com a inteligência artificial, a gente tem que estar atinado em alguns dados que eventualmente não estão sendo armazenados e que vão ser muito importantes para o uso da inteligência artificial. Então, a gente falou da capacitação, falamos dos dados, e, em terceiro lugar, vem os computadores. Então, a gente precisa de máquinas adequadas para processar todos esses dados, e dependendo do algoritmo de inteligência artificial que a gente vai usar CPUs, que são termos mais técnicos, né, que é o centro de processamento, aquela unidade de processamento central, né, dos computadores. Todo computador tem a sua CPU, e hoje em dia essas CPUs têm vários processadores, então para a inteligência artificial, quanto mais processadores, melhor. E também, quando você for usar um algoritmo mais complexo, como o uso das redes neurais, que são tão importantes hoje e que têm trazido as grandes novidades da inteligência artificial, são esses projetos de aprendizado de máquina que usam redes neurais. E para isso a gente precisa de GPU, que é uma unidade gráfica que tem a capacidade de processar vários cálculos em matrizes, e o que acelera o processamento da inteligência artificial. E também está muito divulgado também um outro termo que é Big Data, que tem a ver com a quantidade, o volume de dados e com a velocidade que esses dados são armazenados e utilizados, né? Então, quando a gente fala de Big Data, então a necessidade de bons computadores fica mais importante ainda. E também nos projetos de inteligência artificial, a gente pode estar usando dados estruturados, que são esses dados que normalmente já estão armazenados nos nossos bancos de dados, e também dados não estruturados, como áudio, vídeo e etc. E esses dados não estruturados, então, exigem uma computação, um processamento maior ainda. Enfim, na minha visão, garantindo esses 3 elementos fundamentais, é o primeiro passo para a gente acelerar a adoção da inteligência artificial. Você, Fernando, agora acabou de falar dos 3 elementos e me chamou a atenção para um deles, que é o dados, né? E você falou, né, de todo um esforço para empresas orientadas a dados e alfabetização dos dados, né? E os dados, eles são essenciais para você treinar modelos de inteligência artificial, né? Que sem esses modelos a gente não tem o uso da inteligência artificial. O que é necessário para que as empresas comecem a desenvolver modelos de inteligência artificial? Por onde começar?
Então, acho que começa pela capacitação, como a gente citou anteriormente, e eu acho que, inclusive, se as empresas de todos os profissionais que estão, né, nos assistindo agora, se a sua empresa, por exemplo, não forneceu ou não oferece um treinamento de inteligência artificial, ela está atrasada. Eu tenho uma experiência nesse assunto até que eu quero compartilhar aqui contigo. Pois eu sou fundador de uma fundador e co-organizador da maior comunidade de inteligência artificial daqui de Brasília. Somos quase 2.000 participantes. Quem, Uau. quem me apoia, quem trabalha junto comigo mais de perto, aí são vários colegas colaborando, mas eu gostaria de citar o nome do Eric Musar, ele é do Tribunal de Contas da União, e nós temos desenvolvido muitos projetos, tanto de educação como projetos, desenvolvimento de projetos mesmo. E a gente identificou, então, que essa é a necessidade, no estágio que nós estamos agora, a maior necessidade que a gente tem é a capacitação. Então, nessa comunidade que nós criamos, nós organizamos vários cursos presenciais na época, né, antes da pandemia, e após a pandemia, alguns a gente reduziu um pouco, e alguns eventos remotos, online, e organizamos workshops, participamos de vários eventos da área de inteligência artificial e fizemos palestras também em universidades. E, enfim, todo esse trabalho é voluntário, de forma voluntária. Desses cursos que a gente organizou, nós organizamos cursos de aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, e também a gente, dentro do aprendizado de máquina, né, do Machine Learning, tem um tipo de algoritmo que é o aprendizado profundo, que é também chamado de Deep Learning. E o Deep Learning é esse aprendizado de máquina que usa redes neurais, né? Ele é muito importante quando você vai solucionar tarefas mais complexas, envolvendo principalmente visão computacional e outros aprendizado por reforço, enfim. Então, tem alguns projetos de inteligência artificial que precisam das redes neurais. Então, a gente também organizou cursos de Deep Learning e depois também organizamos curso de processamento de linguagem natural. Uma coisa que o processamento de linguagem natural, né? Então, só para falar um pouquinho sobre ele, é essas técnicas de inteligência artificial que processam os textos. E a maioria dos textos que as nossas empresas estão gerando todos os dias, a maioria desses dados são em textos. E esses textos não eram muito bem processados ou tratados antes da inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial trouxe uma facilidade fantástica e a gente pode resolver várias tarefas com essas técnicas, né? Então, a gente também desenvolvemos alguns projetos em colaboração com colegas de várias empresas do setor público. E é importante, então, a gente garantir a capacitação dos técnicos, porque com essa capacitação, naturalmente, os técnicos da área de TI, eles gostam de inovar. E eles querem se adiantar e estar acompanhando a evolução da tecnologia. É o meu caso, inclusive, eu, por iniciativa própria, não esperei a minha empresa, né, a me dar um treinamento, então eu corri atrás, fiz uma especialização por iniciativa própria, e então senti essa necessidade de me juntar a outros colegas para a gente continuar o estudo. E a gente faz, então, cursos pela internet. Quem quiser começar a aprender mais sobre inteligência artificial, existem vários cursos disponíveis aí na internet. Inclusive, essa quantidade de cursos disponíveis traz até um problema também, por incrível que pareça.
porque para quem está começando, sempre tem aquela dúvida, né? De centenas de cursos disponíveis, qual que eu devo fazer agora no meu atual estágio de início, né? Ou então, quando você já estiver em outra fase, qual que é o mais adequado? Que linguagem de programação eu vou usar? Vou usar Python? Vou usar R? Que interface de desenvolvimento que eu devo usar? Vou usar Jupyter Notebook? Vou usar Visual Studio? Enfim, existem várias interfaces de desenvolvimento de aplicações, que bibliotecas de software que eu devo usar, se eu vou usar Machine Learning ou Deep Learning. Então, assim, outra coisa que é importante, mesmo você tendo o conhecimento técnico, você também precisa saber escolher um bom projeto. Somente no início, o projeto que a sua empresa vai tocar tem que ser um projeto que resolva um problema, um problema real, ou que não deve ser muito ambicioso, muito complicado, porque a gente precisa que esse primeiro processo tenha sucesso para que ele alavanque novas iniciativas. E daí a importância de um curso, na minha visão, essa introdução, de preferência, seja feita com um instrutor que tenha realmente experiência em tocar projetos, porque no início tudo é dúvida. E se a gente tiver uma boa orientação no início, a gente consegue avançar mais rápido. Só um outro detalhe que eu queria acrescentar aqui, em termos de capacitação, e que eu queria destacar, é que não adianta só a gente capacitar os técnicos. Acho que assim, eu não escuto muita gente falar sobre isso, mas a gente precisa capacitar também os gestores e todos os colaboradores da empresa, que eu chamo de não técnicos. Até porque os gestores, eles é que vão patrocinar esses projetos, eles vão, quando o projeto estiver em desenvolvimento e já tiver um resultado, são os gestores que vão validar e aprovar o uso dessa inteligência artificial. E também eles vão acompanhar e vão ser responsáveis por esse projeto. Então, os gestores precisam entender um mínimo de inteligência artificial, como é que esses projetos acontecem, quais são os riscos envolvidos, etc. Então, daí a importância de ter essa visão mais ampla na capacitação. E essa capacitação mínima inicial de técnicos e não técnicos vai fazer com que a adoção da inteligência artificial acelere bastante. Fernando, agora eu fiquei curioso, porque geralmente as pessoas, né, que se aproximam do tema acham que o tema inteligência artificial é só para especialistas, é só para técnico, e agora você está falando de treinamento de não técnicos. A nossa audiência aqui, que é um misto de técnicos e não técnicos, deve estar perguntando, né? Você pode dar mais detalhes sobre essa capacitação para os gestores e colaboradores não técnicos? Claro. Na minha opinião, assim, uma visão geral da capacitação mínima dos não técnicos seria um curso relativamente curto, talvez assim umas 15 horas, em torno disso, não mais do que isso, e um curso em que não há codificação nenhuma, não há desenvolvimento de inteligência artificial, e é um curso assim que vai dar uma visão realista do que é a inteligência artificial. Os termos que são importantes os gestores e os colaboradores dominarem. Lembra que eu citei há pouco a questão da gente só estar ouvindo na mídia, na grande mídia, assim, projetos fantásticos que a inteligência artificial está resolvendo? A gente precisa ter uma visão mais realista de como a gente pode efetivamente aplicar imediatamente nas nossas empresas. E precisa, por exemplo, saber entender o que é um aprendizado de máquina. Como é que funciona um aprendizado de máquina? Como que uma máquina vai aprender?
Esse foi um assunto que me causou uma grande estranheza. Eu que sou da área de TI e desenvolvi vários sistemas, quando começaram a falar, né, de que a máquina aprendia sozinho, por exemplos, e eu falei, cara, como é que funciona isso? Eu fiquei muito curioso. Então a gente precisa entender, ter uma visão, né, disso. O que que a IA também pode fazer e o que que ela não pode fazer. É preciso a gente entender que tarefas a gente consegue solucionar com facilidade e algumas tarefas que são complicadas. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, no âmbito do legislativo em que eu atuo, você criar uma inteligência artificial para fazer uma classificação dos projetos de lei, uma classificação no sentido de que, ó, esse projeto de lei, pelo texto dele aqui, que o algoritmo está lendo, isso aqui é de economia, ou é de direito internacional, ou é de saúde, ou é de educação, porque essa classificação é importante para facilitar a pesquisa desses projetos para a sociedade e para todos os pesquisadores da área dos cientistas políticos, né? Então, classificação é uma tarefa que a inteligência artificial consegue resolver com facilidade. Agora, você pedir para ela escrever um projeto de lei, ela sozinha, isso já não é uma tarefa simples e você vai ter uma grande dificuldade para fazer isso. Hoje é difícil, bastante difícil, mas logo as coisas vão evoluir a cada dia. Isso um dia pode ser uma tarefa fácil. Então, os gestores precisam ter essa noção do que pode fazer e do que não pode fazer no estágio atual. E identificar aqueles projetos de sucesso, com mais chances de sucesso, que são aqueles frutos baixos, né, que a gente brinca, de colher na árvore os frutos baixos, né? Não adianta a gente fazer um esforço enorme para pegar um fruto lá em cima, se você tem tantos frutos ótimos aqui embaixo, você pode colher e já se beneficiar. E importante também é conhecer o ciclo de vida dos projetos de inteligência artificial, quais são as suas fases. Saber a diferença se é um projeto de ciência de dados ou um projeto de aprendizado de máquina, qual é a equipe envolvida, qual é a estrutura, né, dessas equipes, quais são os limites da inteligência artificial, quais são os erros comuns e também, importante, as questões éticas, né? Quais são os cuidados éticos que a gente tem que ter. Então, os gestores e os colaboradores têm que estar atentos nessas questões e ficar monitorando e saber também o impacto que isso vai resultar na sociedade, por exemplo. Enfim, seria um curso introdutório, né, para os não técnicos, né, são temas básicos que vão preparar os gestores para incentivar os técnicos, porque, como eu estava dizendo, os técnicos são os primeiros a buscar inovação, mas quando eles chegam e falam e comentam com os superiores, com os gestores, vamos aplicar a inteligência artificial na nossa empresa, aí eles barram na insegurança do gestor, porque ele não domina o assunto, não sabe como vai ter chance de sucesso ou não. Então, isso atrasa a adoção da IA. Por isso que daí a importância de treinar os gestores e todos os colaboradores. E já no caso dos técnicos, aqueles que vão mesmo botar a mão na massa no desenvolvimento e implementação da IA dentro da organização, qual é o conhecimento básico que precisam ter para isso? Esse tema já dos cursos para técnicos já é bem conhecido, né? Existem vários cursos disponíveis aí, mas assim, principalmente falar sobre todas as etapas do projeto. E uma coisa que os técnicos também têm dificuldade nos nossos cursos, eu tenho percebido, e inclusive a gente dedica um tempo no início do curso
que é a escolha do projeto. Então, a escolha do projeto, por incrível que pareça, você tem que ter um certo conhecimento, exatamente para escolher um bom projeto que tenha grandes chances de sucesso. E uma vez definido esse projeto, algo real, um projeto real que vai resolver um pequeno problema na empresa, no início, né? Será que os dados estão disponíveis? Então, o técnico precisa saber captar esses dados, identificar os dados necessários e depois preparar esses dados para o treinamento dos modelos. Então, tem várias técnicas para o treinamento dos modelos e também como preparar o ambiente de processamento, os computadores em si, e validar, uma vez que o modelo esteja treinado, validar se esse modelo, conferir se esse modelo, a performance dele é real mesmo, e saber se você está no caminho certo. E também, ao final, uma vez que você treinou um ou vários modelos, é importante você saber comunicar como é que eles funcionam para a área de negócio. Esse é um outro tema, um outro assunto que tem que estar presente nesses cursos introdutórios, que é essa comunicação para a área de negócio, para que eles entendam como está funcionando, porque eles precisam ter confiança em como que eles estão funcionando para que eles aprovem e efetivamente autorizem o uso na empresa, né? Então, assim, esses são os tópicos importantes que os técnicos precisam dominar para gerar e treinar os algoritmos e ajudar as empresas, principalmente nessas tarefas do dia a dia, que acho que é o nosso foco no momento. E, assim, depois disso, existe muita coisa para aprender. O caminho é longo, né? Mas acho que esse é o mínimo básico que a gente precisa passar. Um curso desse, eu acho que levaria aí em torno de uns 30 dias. Em 30 dias você poderia dar um curso introdutório para codificadores, né? E, por exemplo, se uma empresa contratasse bons instrutores e falar, vamos fazer um curso para os nossos técnicos. Uma coisa importante é que esse curso deve incluir a elaboração de um projeto de escolha do próprio aluno, em parceria com a empresa ou não. Pode ser um assunto de interesse do aluno e, preferencialmente, um assunto de interesse do aluno e da empresa que ele está representando. Então, se você conseguir, por exemplo, juntar aí 15, 20 técnicos e eles construírem aí, desenvolverem uns 10 projetos, mesmo que sejam básicos, né, de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, eles já vão começar a resolver tarefas da empresa, e isso vai gerar uma experiência assim, super importante. E então acho que recomendo bastante um curso para esses técnicos. E só para citar, aproveitando aqui a oportunidade, eu e esse meu colega lá, o Eric, do TCU, que eu já tinha mencionado, a gente já, inclusive, com base na nossa experiência com a comunidade, nós identificamos aqueles problemas recorrentes e quais são as maiores dificuldades, e a gente, então, elaborou um curso de Machine Learning em projetos, exatamente para enfatizar essa importância dos projetos. Então, durante o curso, em 30, 40 horas, que leva mais ou menos uns 30 dias, assim, para que haja um certo tempo entre uma aula e outra, para que os alunos possam desenvolver o seu próprio projeto. Então, eu e o Eric fizemos, e depois, se quiserem, vocês podem
buscar isso o nome do curso chama Machine Learning em Projetos. E depois eu posso dar mais detalhes sobre isso. Ótimo. Fernando, até agora a gente falou muito sobre os passos iniciais e noções básicas, né? Mas, obviamente, que nós já temos algumas organizações que já passaram desse estágio inicial, né? E aí agora estão tentando pensar numa evolução, né? Qual é, né, o passo seguinte depois que eu comecei e já fiz lá as minhas primeiras iniciativas, né? Peguei lá, né, aqueles frutos, né, frutos baixos que estão mais fáceis de apanhar, né? Quais são os próximos passos para essas empresas que já passaram do estágio inicial? Ótima pergunta. Realmente é interessante a gente abordar isso. E, como eu falei, assim, a capacitação, a educação na inteligência artificial é um caminho longo. Então, tem que promover, continuar investindo em capacitação e investindo na disponibilidade de máquinas para processamento. Pode ser máquinas na própria empresa ou então na nuvem, que traz uma série de facilidades. E buscar novos conhecimentos, como, por exemplo, o Machine Learning avançado, que é o Deep Learning que a gente falou, que usam redes neurais, e trilhar, e dependendo da empresa e a área em que atua, ver quais seriam as maiores necessidades, se é processamento de textos, e aí fazer um curso de processamento de linguagem natural, ou se a empresa usa muito imagens e vídeos, então criar cursos de visão computacional. E existem outras técnicas interessantes, como o aprendizado por reforço. Então, tem vários cursos mais avançados que poderiam ser feitos. Também criar uma equipe dedicada, então, na empresa, criar na estrutura, né, um setor onde vai aquele setor que vai reunir os principais cientistas de dados. Cientistas de dados são os profissionais da inteligência artificial, e esses cientistas de dados, então, você poderia ter um time reunido num setor da empresa. E vale lembrar que esse setor de inteligência artificial, ele tem que estar próximo da TI, porque vai facilitar, tem que ter uma interface ali facilitada para acessar os dados. E também muitas empresas já têm hoje um setor de business intelligence, que é um termo que a gente usa para sistemas de informação gerencial. Então, esse setor de BI, que a gente usa esse termo, também é uma área que já está acostumada com análise de dados. Então, essa estrutura da inteligência artificial deveria estar ali próxima a essa equipe também. Participar de projetos maiores e mais conhecidos, que são desenvolvidos em colaboração, várias empresas. Então, por exemplo, no caso do judiciário, a gente sabe que existe o projeto Sinapses. Então, que tal participar do projeto, colaborar e ajudar a desenvolver o projeto Sinapses, por exemplo. No Legislativo existem outras iniciativas, no Executivo também. E importante, né, criar a figura do chefe da inteligência artificial. Então, tem que ter realmente um gestor dedicado para essa área e que ele tenha interlocução direta com a alta administração para dar prioridade para essa iniciativa. A partir daí também definir um plano tático e fazer um planejamento, né, para que haja um crescimento estruturado, consistente das iniciativas
de inteligência artificial. E outro aspecto importante que eu acho é comunicar, né? Uma vez criado um plano de inteligência artificial, assim como, por exemplo, o Brasil lançou agora a sua estratégia, tem que ter um esforço de comunicação dentro das empresas para comunicar o plano que foi elaborado, os benefícios, enfim, tem que falar para todos dessa importância para que todos participem e todos colaborem. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, muito mais porque nós estamos limitados pelo tempo, não porque falta assunto. Se a gente fosse conversar só sobre os 3 elementos que você passou, capacitação, dados e computadores para inteligência artificial, acho que cada item desse, cada elemento desse dá um episódio diferente. Mas Verdade. nós estamos limitados pelo tempo e temos que chegar ao final agora. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, algumas últimas sugestões para aquelas pessoas, né, que estão participando desse cast? Bom, eu queria dizer que a inteligência artificial está impactando todas as áreas de negócio e a ideia, o objetivo é que ela seja uma ferramenta de auxílio aos profissionais e a gente queiramos ou não, a inteligência artificial vai avançar, vai evoluir e a gente não adianta brigar contra, a gente tem que se unir e tirar proveito da inteligência artificial. É inevitável que isso aconteça. E até porque ela é uma ferramenta poderosa que, como eu disse, ela tem o poder de transformar as nossas profissões e nos ajudar. Ela vai ser uma ferramenta no dia a dia para resolver o seu problema. Esse que é o foco que a gente tem que buscar no momento da adoção da inteligência artificial. Então, o que eu sugiro, assim, que eu peço é que participem dessa revolução da inteligência artificial, até porque eu costumo dizer que o maior risco da inteligência artificial é a gente não participar dela. Então, a gente precisa participar da construção para que ela nos represente também. Então, a gente precisa ter mais diversidade, por exemplo. É importante que tenha a participação das mulheres, enfim, todos os grupos, digamos assim, minoritários. Quanto mais gente tiver colaborando e participando, mais rica vai ser a inteligência artificial, mais benefícios nós vamos ter. E mesmo que algumas pessoas, aqueles que não vão atuar diretamente na produção da IA, que ajudem a monitorar, porque é uma necessidade muito importante que a gente acompanhe o desenvolvimento dessa inteligência artificial, como ela está sendo aplicada, se está tendo algum aspecto negativo, enfim, enfatizar o lado ético dessa inteligência artificial. Então, todos têm um papel importante aí. Eu acho que também que todos procurem, né, aprender mais sobre a inteligência artificial. A gente vive hoje a era do long life learning, né, que é o aprendizado por toda a vida, e a inteligência artificial, como a gente já percebeu, ela vai estar crescendo em ritmo exponencial e ela vai transformar a maioria das profissões, e a gente tem que se adaptar, tem que conhecer, tem que aprender como ela funciona para poder tirar proveito e usar no dia a dia. E então, assim, cobrem da sua empresa, dos seus gestores e motivem para que ofereçam treinamentos de inteligência artificial e também que não esperem, né? Não fiquem esperando se essa iniciativa da empresa não surgir, tomem as suas iniciativas próprias, busquem se conhecer mais. Tem muita coisa boa para conhecer, vários cursos disponíveis aí na internet. E outra coisa também, se tiverem interesse, participem dos nossos cursos, tanto de machine learning em projetos, como também
um curso que a gente está lançando agora, esse ano, que inclusive vai acontecer provavelmente na ENAP, né? Escola Nacional de Administração Pública, vai ser o curso de Inteligência Artificial para gestores e colaboradores. Participem também, se quiserem conhecer um pouco mais sobre o assunto, participem da nossa comunidade, chama Machine Learning Brasília, que está presente lá no site, na plataforma Meetup. E também fiquem à vontade, se quiserem me contactar para tirar dúvidas, pedir alguma sugestão, vou ter o maior prazer em ajudar. E, por fim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês esse assunto tão instigante e que eu sou apaixonado, que é a inteligência artificial. Fernando, em nome dos organizadores do CONIP, trago um enorme agradecimento pela sua participação, pela sua contribuição nessa iniciativa do CONIP. E aproveito também para te parabenizar, né, pelas suas iniciativas nessa área e, sem dúvida nenhuma, por ser um pioneiro no Brasil nesse tema de inteligência artificial. Muitíssimo obrigado mais uma vez. E a toda a audiência, né, o nosso agradecimento por estar conosco até esse momento. Hoje nós conversamos com Fernando Luiz Melo, cientista de dados, especialista em inteligência artificial do Senado Federal. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado e um abraço a todos.